Aleluia, glória a Deus. Ele é o nosso Deus eterno sobre toda a terra, sobre o céu. E esse Deus está aqui agora conosco, está aí onde você está, para te abençoar e abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, no nome de Jesus. Bom dia, gente querida. Bom demais estarmos aqui mais uma vez. Feliz também saber que você está aí do outro lado nos acompanhando nesse culto online. Tenho certeza que já está sendo uma bênção esse tempo. Nós já adoramos o Senhor com os nossos irmãos e agora a gente vai meditar na palavra do Senhor. Eu creio que Deus vai falar ao seu coração, vai te dar uma palavra hoje que vai trazer alento para a sua alma, fazer com que o teu coração se encha de esperança e de alegria e, acima de tudo, você vai hoje, ao final desse culto, sair fortalecido, encorajado e empoderado pelo Espírito Santo. Amém? Quero ler a palavra de Deus para você e hoje a mensagem é: se você orar, tudo pode mudar. Exatamente, se você orar, tudo pode mudar. Você acredita nisso? Você acredita que se nós orarmos, algo poderoso pode acontecer? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Eu quero ler com você Filipenses, capítulo de número 4, do versículo 6 até o versículo de número 7. Amém? Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler aqui numa outra tradução, que é chamada Nova Bíblia Viva. É uma tradução diferente, talvez a sua Bíblia vai estar um pouquinho diferente, tá bom? Mas você vai ver que no final o sentido permanece. Então diz assim, versículo 6, ó. Não se aflinjam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês. E não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isso, presta atenção, gente. Se fizerem isso, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém? Aleluia! Essa é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração nessa manhã. Você quer ouvir a voz de Deus? Eu queria pedir que você orasse comigo por um instante. Que realmente o Espírito Santo fale ao seu interior hoje. Que você possa ver essa palavra dando frutos na sua vida. Eu queria que você orasse comigo. Podemos? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós queremos pedir ao Senhor. Fala, Deus, ao nosso coração. Os teus filhos se organizaram para, nesta manhã, participarem desse culto online. Pai, nós não podemos ainda nos reunir presencialmente, mas independente disso, nós estamos unidos pela fé. É claro, Deus, que a nossa família toda não está unida agora, mas nós nos unimos, nós damos as nossas mãos e nos conectamos na mesma fé, crendo que o Senhor fará maravilhas pelas nossas vidas. Por isso eu peço, Senhor, fala no mais íntimo do nosso coração. Aqueles que vão ouvir essa mensagem depois desse culto ao vivo, fala também ao coração deles. E que a sua presença encha esse lugar onde nós estamos e o lugar onde cada um dos teus filhos estão agora. Que nós possamos ser tomados, Deus, por um sentimento hoje de confiança, por uma expectativa de fé e, acima de tudo, que nós possamos estar hoje com o nosso coração completamente rendido à sua pessoa, Senhor. Nós oramos nessa manhã. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Amém. Bom, vamos aqui entender essa palavra. O apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja que estava em Filipos e ele escreve aos irmãos que estavam naquele lugar. Essa carta de Filipenses, eu já disse em outro momento, que é uma carta extraordinária. Contém muitas instruções que são válidas para o nosso tempo. Nós estamos aqui no final, praticamente, da carta aos Filipenses. E Paulo encerra essa carta dando para a igreja muitas recomendações. Dentre essas recomendações, o apóstolo Paulo, ele encoraja os irmãos a permanecerem firmes no Evangelho e, ao mesmo tempo, que eles se alegrassem no Senhor. Ele também fala
a respeito do impacto que as preocupações elas trazem sobre a vida das pessoas, inclusive sobre a vida dos cristãos. E aí ele aproveita esse momento para dar uma instrução importante para os crentes que estavam vivendo um período difícil e estavam vivendo muito preocupados. O que, na verdade, é muito semelhante ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós vivemos um tempo de preocupação. E não se preocupar hoje seria praticamente impossível, dado o que está acontecendo no mundo afora, principalmente no nosso país e, em especial, em São Paulo. E a recomendação que o apóstolo Paulo dá para os irmãos é que eles não devem ficar ansiosos, preocupados, inquietos com coisa alguma. Antes, eles deveriam levar essas preocupações a Deus por meio da oração. E, ao mesmo tempo, agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus já tinha feito. Na verdade, são essas coisas que eu e você precisamos fazer. Só nesse texto que a gente leu, 4 situações nós recebemos de orientação. A primeira delas é que todos nós precisamos permanecer firmes. Eu e você precisamos permanecer firmes. Não importa o que aconteça, não deixe a sua fé ser abalada. Inclusive, domingo passado a gente falou sobre isso, nós não seremos abalados. E você não pode permitir que a sua fé seja abalada, você precisa permanecer firme. Por isso, mais do que nunca, você tem que fazer sua lição de casa. É isso mesmo, faz a lição de casa. Você tem que fazer a manutenção da sua vida espiritual. Agora, a gente não está tendo culto presencial. Você, de repente, não vai vir ao culto presencial para ouvir a palavra daqui. Você vai ter que se organizar para ouvir de casa, para orar sozinho, para se organizar no seu dia a dia e não naufragar na sua fé. É isso que nós precisamos fazer. Ele também diz que nós precisamos nos alegrar no Senhor. Eu já disse em outro momento que a vida pode trazer muitos motivos ou razões para a gente se entristecer, mas no Senhor a gente só vai ter alegria. O salmista disse que na presença de Deus há abundância de alegrias. Olha que coisa boa. É impossível alguém estar na presença de Deus e estar triste. Ou melhor, você pode estar triste por questões da vida, mas na presença de Deus, nele você sempre vai ter motivos para se alegrar. E aí ele também diz que nós não devemos estar inquietos ou preocupados. Isto é, nós não podemos viver desesperados. Antes a gente tem que levar para Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos por meio da oração, e também a gente precisa agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Eu vejo uma coisa muito interessante nessa expressão que ele diz, que nós devemos agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito. E a gente tem que fazer isso por meio das orações. Sabe o que eu aprendo? Todas as vezes em que você agradece a Deus por aquilo que Ele fez, isso fortalece a sua fé. Porque você começa a perceber quão bom Deus foi na sua trajetória lá atrás, na sua história. Deus esteve presente em momentos difíceis, em momentos delicados, e muitas vezes em momentos que parecia que não teria outra alternativa a não ser viver o milagre de Deus. E você vê que Deus fez, você se lembra que Ele fez. E quando você se lembra disso, isso inspira o teu coração, ao ponto de fazer você entender que se Ele fez no passado, Ele também pode fazer no presente. O mesmo Deus que fez ontem, pode fazer hoje e fará amanhã. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. O mesmo que operou sinais, prodígios e maravilhas no passado, é o mesmo que nos dias de hoje também opera sinais, prodígios e maravilhas. Por isso que nós devemos agradecer a Deus, porque em face ao que estamos vivendo, se você apenas olhar para aquilo que é circunstancial nesses dias, você vai perder de vista a referência do que Deus pode fazer. É por isso que no Antigo Testamento a gente vê milagres extraordinários, e no Novo Testamento também. E isso é para nós uma fonte de inspiração. No Evangelho de João, nós vemos milagres extraordinários vindo da parte de Jesus, e João escreve o seguinte, que tudo que foi escrito a respeito de Jesus, todos os milagres que Ele fez, foram escritos para que nós tenhamos fé, para que nós tenhamos nele a vida eterna, e para que a gente não se perca, para que a gente possa acreditar que Deus é poderoso para fazer além do que a gente espera e além daquilo que a gente imagina. Então, se lembre que Deus pode fazer muito mais do que aquilo que os teus olhos estão vendo hoje. Nós não podemos viver pela vista, nós precisamos viver pela fé.
Você e eu precisamos enxergar a vida pelos olhos da fé, pelas lentes da fé. É como se você usasse um óculos, e esse óculos chama-se fé. Você precisa olhar na perspectiva de Deus, na perspectiva das possibilidades. Eu sei que a gente precisa ser racional, humano, natural, nós precisamos enxergar a vida de maneira comum, mas nós não podemos desprezar o fator espiritual, o fator sobrenatural. Na verdade, esse é o motivo pelo qual Deus nos dá fé. Fé, Deus nos dá para crer em Jesus e sermos salvos. Mas ao mesmo tempo, a fé é uma forma de você habilitar no mundo natural o poder sobrenatural. A vida já é natural demais e comum demais. Quando você usa a fé, quando você crê, você está indo acima do natural. Por isso, sobrenatural, acima do natural, acima das condições humanas, acima das circunstâncias da vida. Eu me lembro do profeta Abacuque, quando em meio a um momento terrível que ele estava passando como nação também, como representante da sua nação, ele no momento de desespero, ele ora a Deus, clama ao Senhor por socorro, por ajuda, e Deus o visita de uma maneira poderosa, e ao final dessa experiência, Abacuque diz que Deus o faria andar sobre as suas alturas, ou sobre as alturas dele. Era uma expressão da época que ele queria dizer o seguinte: Deus me fará andar acima das circunstâncias que eu estou vivendo. Deus me fará andar acima dos problemas. Deus me fará andar acima das enfermidades, acima das minhas dores, acima dos meus dilemas. Eu quero declarar que é isso que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te fazer andar acima dessas circunstâncias. Nós cruzaremos esse vale de sombra de morte e chegaremos do outro lado sãos e salvos, porque o Senhor está conosco. Você pode dizer amém com isso? Amém. Gente, esse texto é extraordinário. Aliás, a Bíblia inteira é extraordinária. E aqui eu quero discorrer com você a respeito de algumas verdades que a gente precisa aprender nesse texto. E a primeira delas é a seguinte, gente, que as circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas ainda podemos contar com a ajuda de Deus. Leia isso para você. As circunstâncias podem estar fora do nosso controle, mas ainda podemos contar com a ajuda de Deus. Aleluia. Gente, quando os nossos recursos se tornarem escassos, quando nós não encontrarmos mais saída, quando nós não enxergarmos mais uma luz no fim do túnel, quando a gente olhar para a nossa esquerda ou para a nossa direita e não conseguir encontrar pontos de apoio, quando eu e você não conseguirmos enxergar solução para a nossa vida, ou quando a gente estiver numa situação como se fosse um beco sem saída, nós precisamos nos lembrar que ainda que tudo ao nosso redor esteja fora do nosso controle, eu e você podemos e devemos esperar a ajuda que vem do alto. A ajuda que vem de Deus. Aleluia. E aí quando a gente lê essa palavra, isso me faz lembrar que Deus é uma fonte inesgotável de solução. As situações da vida podem ter perdido o controle e perderam. Mas a gente pode contar com a ajuda do alto. Você pode contar com a ajuda de Deus, a sua casa pode contar com a ajuda do alto, sua família pode contar com a ajuda de Deus, nós podemos contar com a ajuda de Deus. E é exatamente em tempos oportunos que a gente vê Deus se manifestando. É em momentos de crise, é em momentos de tragédia, é em momentos de caos que a gente vai ver a boa mão de Deus operando de uma maneira maravilhosa. A história mostra que nos momentos de maior crise que o povo de Deus enfrentou, Deus sempre esteve presente, agindo com grande poder. Deus sempre esteve presente. Nos momentos mais críticos da vida, Deus sempre esteve presente. Deus nunca desamparou o seu povo. E isso você pode ver ao longo da história. Os seus olhos verão Deus agindo de maneira oportuna nesse tempo. Haverá uma oportunidade, haverá um momento, eu acredito nisso, que nessa crise haverá um momento muito específico, aonde a gente vai ver a mão de Deus operando de maneira geral. Não apenas na igreja, mas de forma geral. Nós veremos isso.
Porque a crise é uma oportunidade para a gente ver o poder de Deus. Já está havendo mobilizações mundiais de oração e de jejum por conta dessa pandemia. Na verdade, o mundo, dadas as devidas proporções, obviamente, está clamando a Deus por uma intervenção. Inclusive agora, no dia 29, já está tendo esse movimento de oração aqui em São Paulo. Amanhã começa mais um movimento de oração e jejum pela nossa nação, pelo fim dessa pandemia. O que está acontecendo, a crise, a dificuldade, sabe, o medo, as mortes, enfim, tudo que está acontecendo está fazendo com que as pessoas se aproximem mais de Deus. E eu e você, que representamos a igreja de Jesus mais do que nunca, nós precisamos nos achegar mesmo a Deus. Olha o que o apóstolo Pedro disse, em 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz assim, ele disse, olha que palavra poderosa, gente. É nesse momento oportuno de crise que nós veremos o bom operar de Deus. Ele diz assim, portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus. E no tempo certo, aleluia, Ele os exaltará. Entreguem-lhe todas as suas ansiedades. Gente, olha isso aqui. Pois Ele cuida de vocês. Olha o que a palavra diz para mim e para você. Há um momento certo, há um tempo oportuno. E nesse tempo oportuno, a palavra de Deus diz que Ele vos exaltará. Esse exaltar aqui, gente, é mudar a nossa sorte. É mudar a nossa situação, é mudar a nossa condição. O legal é que Deus não chega atrasado. Deus não tem imprevisto. Ele não está sujeito a nenhum imprevisto. Eu estou e você está. Deus não. Deus não está sujeito ao esquecimento. Ele não se ocupa demais com nenhuma situação ao ponto dele perder o rumo do que está acontecendo. De forma nenhuma. Deus virá no tempo certo. Ele vai operar na sua vida na hora certa, na sua casa, no nosso país no momento certo. Deus não é aquele que faz as coisas quando nós achamos que Ele tem que fazer. Não é nem antes e também não é depois. Ele faz na hora certa, porque Ele é o Senhor. Ele não vai me deixar na mão, Ele não vai te deixar na mão. Nós podemos e devemos confiar em Deus, porque Ele está conosco em todo o tempo. Aliás, Deus é a nossa única saída. Ou a gente acredita nele, ou a gente está completamente perdido e lançado, jogado, sujeito à sorte da vida. Quero dizer para você, Deus pode fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina e muito mais do que os seus olhos podem ver. Eu quero desafiar e encorajar você hoje a permitir que o Espírito Santo projete no seu coração uma fé sobrenatural. Uma fé que acredita no poder de Deus, uma fé que acredita que coisas sobrenaturais podem acontecer esses dias. Nós não podemos ficar esperando que a solução venha das vacinas, seja da Coronavac, Sputnik ou qualquer que seja o nome. Nós não podemos esperar que a solução venha do nosso governador João Dória, do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, ou do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de que todos eles, inclusive a vacina, tenha o seu papel de importância em todo esse processo. Mas a nossa principal confiança tem que estar em Deus. A sua confiança tem que estar em Deus. A nossa projeção, querido, é que Deus se manifeste, Deus opere maravilhas e Ele seja glorificado por toda essa nação. Amém? Em nome de Jesus, ainda que as circunstâncias estejam fora do nosso controle, eu e você podemos contar com a ajuda de Deus. Você pode dizer para você, Senhor, eu conto com a sua ajuda. Espírito Santo, eu conto com a sua ajuda. Amém. Amém, amém, é isso. Uma segunda verdade que eu aprendo nesse texto, o apóstolo Paulo, ele fala para os irmãos que eles devem trocar a inquietação pela oração, trocar a ansiedade pela súplica, pelo agradecimento. Eles deveriam trocar o medo pela esperança. E é por isso que no texto ele fala que os irmãos deveriam apresentar, levar a Deus as suas ansiedades, levar a Deus as suas preocupações, levar a Deus as suas necessidades. Escute isso aqui, acredite, a sua oração fará a diferença.
a sua oração, ela fará toda a diferença. Por isso, eu e você temos que orar. Eu e você devemos orar. Porque a oração é o recurso mais poderoso que nós temos à nossa disposição. O recurso mais poderoso que você tem não é o dinheiro, não é os bens. O recurso mais poderoso é a oração. E isso está disponível para mim e para você. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ele fala, gente, não se inquietem, não fiquem desesperados. Vocês devem orar. Orem! Simplesmente orem! Gente, na Bíblia a gente vai ver homens e mulheres que em momentos difíceis, momentos de calamidade, momentos de dor, de inquietação, de sofrimento, momentos de turbulência, eles reconheciam que eram incapazes de resolver aquela situação. E eles simplesmente se achegavam a Deus para orar. Há um texto da palavra, onde o rei Josafá, ele passando por um momento de calamidade, ele que era um rei poderoso, que tinha poder nas suas mãos, era um homem influente, ele reconhece que ele não era capaz de resolver a situação que ele estava vivendo. E aí a palavra fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3, o que o Josafá fez. Diz assim, ó, então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. Ele foi buscar a Deus, um rei, uma pessoa importante. Você pode ser um advogado, um dentista, um desembargador, um policial militar, civil. Você pode ser um juiz, você pode ser professor, você pode ser uma pessoa estudada, um corretor de imóveis, você pode ser um padeiro, um empresário de sucesso. Todos nós precisamos reconhecer que só Deus pode nos ajudar. Independente da condição ou da função que a gente esteja exercendo, precisamos reconhecer, só Deus pode me ajudar. E aí o que devemos fazer é o que o apóstolo Paulo recomendou, orem. É o que Josafá fez, orou. Ele buscou a Deus no momento mais difícil da vida dele. Interessante que nessa história de Josafá, assim que ele orou, veio uma resposta. Eu quero declarar, vai vir respostas para nós, no nome de Jesus. Ele diz assim no versículo 15, a palavra de Deus diz que depois que ele orou, ele recebeu uma palavra vinda de Deus. Um profeta chegou para ele, enviado do Senhor, e trouxe uma palavra. E a palavra que Deus mandou foi o seguinte. Olha a palavra que Deus diz, gente. Isso aqui é poderoso. Ele disse, escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Muda o nome de Josafá para o seu nome. Escute, Aguinaldo. Escute, Rogério. Escute, Maria. Escute, João. Escute, Pedro. Escute, Francisca. Escute, Soraya. Escute, Kátia. Escute. O que eu devo escutar, pastor? Escuta isso aqui, ó. Assim diz o Senhor. Aleluia. Não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso. Pois a batalha não é sua, mas de Deus. Aleluia. A batalha é de Deus. Essa batalha que estamos vivendo, querido, ela não é nossa. Porque só Deus tem o poder de vencer essa batalha. Por isso nós precisamos projetar a nossa confiança em Deus. Nós precisamos lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Ele está cuidando da gente. Por isso você deve orar. E a sua oração fará a diferença. Josafá orou, e porque ele orou, veio uma resposta. Eu quero te dizer que a oração muda decretos. A oração muda os tempos. A oração muda circunstâncias. A oração muda situações. Nós de fato precisamos orar. Ore. Você não pode ficar em casa apenas trabalhando home office sem orar. Ore. Ou se você está indo trabalhar durante a semana, ore. Não deixe de orar. Se você precisa de uma direção, ore. Precisamos de uma provisão? Devemos orar. Porque só a nossa oração pode trazer o mover de Deus sobre a terra. Se você não sabe o que você deve fazer nesse tempo, você está preocupado com muitas coisas. Eu também estou. Todos nós estamos. Você deve orar. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Anota isso. Eu devo orar. Quando você não souber o que fazer, o que você deve fazer? Ore. É isso. Ore. Porque enquanto você ora, Deus te mostra o caminho.
Deus te dá as direções, Deus te dá a orientação que você precisa. O salmista, escrevendo, ele disse o seguinte, a respeito daquilo que Deus faz quando nós o buscamos. Salmo 32:8, o salmista diz assim, ó, eu o ensinarei, ou melhor, o Senhor diz, eu o guardarei pelo melhor caminho para a sua vida, e lhe darei conselhos. Olha isso, e lhe darei conselhos. A gente recebe conselho de muita gente, mas Deus está dizendo que Ele vai nos dar conselhos. E por fim, e cuidarei de você. Deus está cuidando da gente. Diga, eu creio nisso. Isso, eu creio nisso. Ele está cuidando de nós. Ore e receba a direção de Deus. Você precisa fazer isso. Essa é a recomendação de Deus para esse tempo. Amém? Se você orar, tudo pode mudar. Jesus, enquanto estava aqui, ensinou aos discípulos a importância e o poder que há para aqueles que oram. Há uma manifestação disponível da parte de Deus quando nós oramos. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Amém? Eu e você devemos orar. E na verdade a oração, gente, é o contato mais direto que nós podemos ter com Deus. Você pode fazer qualquer coisa, mas a forma mais prática e mais eficiente de você se aproximar de Deus é por meio da oração. Quem aqui gostaria de estar mais perto de Deus esses dias? Hoje mesmo. Pois é, ora. Eu e você precisamos fazer isso, precisamos orar. Amém? E por fim, eu quero citar uma última coisa para você, que é o tema dessa mensagem. Se você orar, tudo pode mudar. Se você orar, tudo pode mudar. Aleluia. O apóstolo Paulo diz que nós devemos orar e então, se nós orarmos, nós teríamos uma experiência com a paz de Deus que está acima da compreensão humana. Gente, isso aqui é incrível. Se nós orarmos, teremos uma experiência, nós provaremos a paz de Deus, a verdadeira paz de Deus, que está acima de qualquer compreensão humana. A paz de Deus, querido, não significa que eu e você não passaremos por problemas, mas a paz de Deus é a certeza da presença protetora de Deus conosco. Quando a gente recebe essa paz, a gente fica convencido, completamente seguro de que Deus está conosco. Por isso nós precisamos orar, porque agora não é hora de ficar atormentado. Foi isso que Paulo quis dizer para aquela igreja. Não é hora de vocês viverem atormentados. Não é hora de viverem ansiosos, aflitos, inquietos por coisa alguma. Ele estava dizendo, vocês precisam orar e vocês vão ter uma experiência maravilhosa com o poder de Deus. Você vai ter essa experiência poderosa com o poder de Deus. A sua casa, seus patrões, seus amigos vão ter essa experiência maravilhosa com o poder de Deus. Mas para isso nós precisamos orar. Porque quando você ora, você recebe a paz. É essa paz que guarda o nosso coração. A paz de Deus é uma proteção contra as inquietações e aflições desse tempo. Há um velho ditado chinês, oriental, que diz que se a mente não está bem, o corpo padece. Há uma verdade nesse ditado, nesse adágio popular. Se você não está bem aqui, o resto também não está bem. É importante que você ore para que você fique bem aqui dentro. Para que você receba o equilíbrio que vem do alto. Para que você receba o equilíbrio que vem de Deus. Amém? Eu e você precisamos nos alegrar no Senhor. Pastor, mas como é que eu vou me alegrar? Orando. Eu estou tão preocupado, pastor, com tantas coisas. São tantos problemas. À noite eu não consigo dormir pensando no que vai acontecer amanhã. Ore. É isso que você precisa fazer. Amém? Ore. Ore. Essa paz vai proteger seus sentimentos dos medos, das angústias, das aflições. Quando Jesus ressuscitou, a primeira frase que Jesus disse aos seus discípulos foi: paz seja convosco. Jesus poderia ter dito qualquer coisa. Você já parou para pensar nisso?
Ao ressuscitar, ele poderia ter dito: cheguei, voltei, eis-me aqui, sei lá. A primeira coisa que ele fala é: paz seja com vocês. E ele repete essa frase: paz seja com vocês. Os discípulos naquele momento não estavam apenas ouvindo, eles estavam recebendo uma paz. Eu quero dizer para você: paz seja com você. Receba a paz de Jesus na sua vida, na sua casa, no seu coração. Que essa paz agora de fato preencha a tua vida agora. No nome de Jesus. Há uma paz reservada para você. Há uma segurança garantida por Deus para aqueles que nele confiam, para aqueles que a ele buscam. Existe disponível para mim e para você hoje um refrigério para o nosso coração. E a gente deve orar, a gente deve clamar, a gente deve buscar o Senhor. Amém? Se você orar, tudo pode mudar. Se você orar, tudo pode mudar. E é isso que nós vamos fazer agora, nós vamos orar. Porque tudo pode mudar. Enquanto nós oramos, o céu se move. Enquanto nós oramos, o poder de Deus se manifesta sobre a terra, na nossa vida, na nossa família. Vamos orar. Amém? Vamos orar. Eu queria que você fizesse isso agora. Se você puder, nesse momento agora, eleve aí o teu coração, a tua intenção, as tuas necessidades, os teus pedidos a Deus. Talvez você está em casa agora aí, ó, sem nenhuma direção. Deus vai te dar essa direção. Ele disse que vai te ensinar o caminho. Oremos. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sentimos a sua presença, Jesus. Sentimos a sua presença, Jesus. Tu és o Rei que governa sobre tudo e sobre todos. As circunstâncias estão fora do nosso controle, mas nós podemos buscar a ajuda do alto. O mundo está um caos, mas o Senhor está no seu trono, assentado, inabalável. Ó Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, aquele que na cruz morreu por nós, que ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para sempre, aquele que derramou o seu sangue para nos salvar e nos perdoar, em nome do Cristo, aquele que um dia todo joelho se dobrará, e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. É em nome dEle que nós nos achegamos ao Senhor. E como disse o apóstolo Pedro, nós nos humilhamos diante da sua presença, Senhor. Reconhecemos a nossa incapacidade de vencermos essas circunstâncias que estamos vivendo. Reconhecemos que não somos capazes de lidar com o que estamos enfrentando nesses dias. Senhor, nós clamamos por misericórdia. Senhor, nós clamamos por socorro, nós clamamos por ajuda. Olha essa família reunida hoje, Deus, aqui clamando ao Senhor. Esse jovem sozinho assistindo esse culto pelo celular. Pai, faz um milagre. Faz uma obra de milagre, Senhor. Em nome de Jesus, vem trazer, Deus, uma intervenção no nosso país. Venha trazer, Deus, uma intervenção, Pai, sobre a nossa nação, sobre o Brasil, sobre São Paulo, sobre os municípios, Deus. Em nome de Jesus, Pai, freia essa enfermidade, freia, Deus, essa pandemia. Traz glória para o Teu nome, que o Teu nome seja glorificado, que haja, Deus, um avivamento mundial, que haja um quebrantar dos corações. Espírito Santo, convença os corações, Espírito Santo, que haja, Senhor, um reconhecimento das nossas incapacidades, das nossas imperfeições, dos nossos pecados, e que acima de tudo haja um reconhecimento da nossa parte de que só o Senhor pode nos salvar. Tu és o nosso Salvador. Vem, Deus, em nosso socorro, vem em nosso auxílio. Venha, Senhor, em socorro ao auxílio dessa mãe que clama pelo filho, dessa esposa que pede, pelo marido que está internado. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, nós pedimos a Tua intervenção. Tenha misericórdia de nós. Compadece-nos, Senhor, das nossas fragilidades. Tem misericórdia, Deus. Em nome de Jesus, visita essa família, Deus. Essa família que sofre. Essa família, Deus, que está passando necessidades. Talvez esse, Pai, que já não tem recursos para se manter amanhã. Quem sabe está no último gás de cozinha e não tem recursos para repor. Ou quem sabe alguém, Pai,
que está vendo lá os seus filhos passarem necessidades e não sabe o que fazer, não tem o que fazer, está literalmente sem saída. Tu és a nossa saída, Senhor. Traz hoje uma direção, traz a provisão, faz o milagre da multiplicação, no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ver a economia do céu se manifestar na nossa vida. Não é o dólar, não é o real, não é nenhuma outra moeda, é a economia dos céus. Nós dependemos, Pai, é do Senhor. Tu és o nosso socorro, a nossa provisão e a nossa esperança. E nós queremos nos alegrar hoje no Senhor, apesar de termos inúmeros motivos para nos preocuparmos e nos entristecermos. O Senhor é aquele em quem nós podemos confiar. Nunca vai nos desamparar, nunca nos deixou na mão, nunca, Senhor, nos envergonhou, nunca nos abandonou. O Senhor já fez tantas coisas incríveis no passado. Nós já vimos o Senhor curar pessoas de doenças incuráveis, já vimos o Senhor abrir portas em situações que eram impossíveis de acontecer, e o Senhor fez. Nós já vivenciamos situações extraordinárias contigo, e além disso, Senhor, já ouvimos histórias de pessoas que experimentaram coisas que aos olhos humanos ninguém jamais tinha visto acontecer. E é por isso que nesta manhã nós queremos também te agradecer pelos teus feitos. Obrigado pelas maravilhas que o Senhor já fez até aqui. Obrigado, Deus, pela vida dos nossos antepassados aqui, na Bíblia, que viveram histórias incríveis ao seu lado, homens e mulheres que caminharam contigo e foram poderosamente visitados. Obrigado por essas histórias. Obrigado por esses milagres, por esses prodígios que o Senhor operou no passado. Deus, obrigado, porque sabemos que o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. O Senhor operará novamente, nós veremos a sua glória na nossa casa, veremos a sua glória na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja local, veremos a sua glória no nosso bairro, na nossa cidade, nós veremos a sua glória. Aleluia, Senhor, aleluia, nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Seja visitado agora pela presença de Deus. Aleluia. Tenha a sua casa agora tomada pela presença do Espírito Santo. Assim como disse o profeta Zacarias, no livro do profeta Zacarias, que Deus era um muro de fogo em volta da cidade de Jerusalém. Irmãos, Deus é esse muro de fogo em volta da sua vida hoje. Ele é esse muro de fogo em volta dessa cidade, em volta desse país. Deus é esse muro de fogo. Essa praga vai ser consumida, vai ser desarraigada, arrancada pela raiz, em nome de Jesus. Apenas agradeça a Deus nesse momento, faça isso, agradeça a Deus pela saúde dos teus entes queridos, das pessoas que você ama. Agradeça a Deus pela vida dos teus vizinhos. Aleluia, oh glória, oh glória. Nós nos alegraremos em ti, Senhor, oh glória. Se alegre no Senhor, se alegre no Senhor, se alegre.